Olá, discípulos do Senhor e Salvador Jesus Cristo, pessoas magníficas e incríveis. Bem-vindos e bem-vindas ao conteúdo e significado da Santa Palavra de Deus, a Bíblia. E eu sei, a Palavra de Deus vai gerar profundas e significativas mudanças em sua vida. Você acredita? Se concentre aqui agora nesse ponto específico. Ouça o que o Espírito diz à igreja. Abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 2, versículos 1 a 7. Está pronto para o mergulho na Palavra de Deus, a Bíblia? Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. E tens perseverança e suportar-te provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, e senão, venho a ti e moverei do teu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. A Santa Bíblia, a palavra de Deus diz, e eu acredito. Eu fico imaginando, o Espírito de Deus tem uma palavra específica para você hoje. A mensagem enviada à igreja de Éfeso é uma palavra viva e atual nos dias que estamos vivendo. Já pensou nisso? O problema que a igreja de Éfeso enfrentou é o problema que enfrentamos hoje como igreja. Você consegue entender como ser uma igreja dinâmica no trabalho de Cristo Jesus num tempo de apatia? Como ser uma igreja fiel em tempos de perseguição no campo de ideias e novas teologias emergentes? Como ser uma igreja ortodoxa
num contexto marcado por tanto misticismo e tantas heresias. Já pensou nisso? Como ser uma igreja vibrante, cheia de entusiasmo, do seu amor por Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus, e uns pelos outros, num contexto de tanto formalismo religioso e frieza nos relacionamentos. Pense nobremente para nobremente viver. A mensagem de Cristo Jesus à igreja de Éfeso é a mensagem de Cristo Jesus para a igreja agora. Percebeu? Nossa sociedade é o retrato da igreja de Éfeso. Éfeso era a primeira, maior e mais rica cidade da Ásia Menor. Era a metrópole e a luz da Ásia Menor. Eu fico pensando, em Éfeso ficava o porto mais importante da Ásia Menor. Era considerada a porta de entrada do mundo. Éfeso era também o centro do culto de Diana. O templo jônico da deusa Diana era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Éfeso era um centro importante da religião pagã, bem como do culto ao imperador. Éfeso era também famosa como centro mundial de superstição. Pessoas vinham de todas as partes do mundo comprar amuletos e objetos mágicos em Éfeso. E eu fico imaginando, Éfeso era também um centro de imoralidade. O templo da deusa Diana tinha centenas de prostitutas cultuais. A igreja de Éfeso teve grandes pastores como Paulo, Apolo, Timóteo. Aquela era uma grande igreja. Houve naquela igreja de Éfeso ricos sinais de avivamento. As pessoas, ao ouvir o Evangelho de Cristo Jesus, vinham publicamente denunciando as suas obras pecaminosas. As pessoas convertidas do ocultismo queimavam em praça pública os livros de magia. O Evangelho de Cristo Jesus, proclamado pela igreja de Éfeso, espalhou-se por toda a Ásia Menor a partir do testemunho da igreja de Éfeso. A igreja em Éfeso era uma igreja missionária. E Cristo Jesus tem uma mensagem para essa igreja. E essa mensagem é para você aqui e agora. Está pronto ou preparado para ouvir? Ouça. A aprovação
de Cristo Jesus, o Nazareno. Apocalipse 2, 1, 2, 3 e 6. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que pusestes à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tens, contudo, a teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. A Santa Bíblia, a palavra de Deus diz, e eu acredito. Ouça as credenciais de Cristo Jesus, o Filho de Deus, ao anjo da igreja em Éfeso. Escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Já parou para pensar nisso? Ele, Cristo Jesus, tem a liderança da igreja em suas mãos. Já pensou nisso? Cristo Jesus não apenas tem a liderança da igreja nas mãos, mas ele, Cristo Jesus, segura essa liderança em suas mãos. Cristo Jesus exerce controle absoluto sobre a sua igreja. Eu e você estamos nas mãos de Cristo Jesus, o Nazareno, e das suas mãos, das mãos de Cristo Jesus, ninguém pode nos arrebatar. Viu só que notícia boa? Ele, Cristo Jesus, o Nazareno, visita a sua igreja e a sonda profundamente. Cristo Jesus visita o seu povo. Ele, Cristo Jesus, habita com a igreja. Ele, Cristo Jesus, anda no meio da igreja. Ele, Cristo Jesus, a inspeciona. Ele, Cristo Jesus, conhece a sua igreja, conhece as suas obras. Cristo Jesus, o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus, o noivo da igreja, está vendo a igreja por dentro e por fora. Já pensou nisso? Ele, Cristo Jesus, anda no meio da igreja para encorajá-la, para repreendê-la e para chamá-la ao arrependimento. Já parou para pensar nisso? Os olhos de Cristo Jesus são como chama
de fogo. E eu fico imaginando, nada escapa à sua investigação. Cristo Jesus, o Filho de Deus, o noivo da igreja, olhou para a igreja de Éfeso e viu o seu amor se esfriando. Ele, Cristo Jesus, olhou para a igreja de Esmirna e viu lá uma sinagoga de Satanás, onde a imoralidade era tolerada. Ele, Cristo Jesus, olhou para a igreja de Pérgamo e viu lá instalado o trono de Satanás. Na igreja de Tiatira, ele, Cristo Jesus, viu a tolerância da imoralidade de Jezabel. Ele, Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus, olhou para a igreja de Sardes e viu que as suas obras não eram íntegras. Ele, Cristo Jesus, o Nazareno, avisou a igreja de Filadélfia, que tinha posto diante dela uma porta aberta. Ele, Cristo Jesus, alertou a igreja de Laodiceia, que estava a ponto de vomitá-la da sua boca. Você consegue entender o que é que Cristo Jesus, o Nazareno, está vendo em sua vida? Como se sente agora? Pense comigo, ouça agora. Os elogios de Cristo Jesus à igreja de Éfeso. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. A Santa Bíblia, a palavra de Deus diz, e eu acredito. Ouça, uma igreja envolvida na obra de Cristo Jesus. A igreja em Éfeso era ativa, ocupada no serviço de Cristo Jesus e dos seres humanos. Seus membros eram plenamente ocupados na proclamação do Evangelho de Cristo Jesus, cuidava dos doentes, ensinava os jovens a visitar os idosos. A igreja em Éfeso era uma autêntica colmeia industriosa. Cada membro da igreja em Éfeso estava sempre fazendo alguma coisa para Cristo Jesus. A agenda da igreja em Éfeso estava sempre cheia de muitas atividades. E eu fico pensando,
A palavra grega kopos descreve um trabalho árduo que demanda toda energia. A vida cristã não é para os frívolos. Você deve se dedicar com todas as suas forças na obra de Cristo Jesus. Você consegue entender? Éfeso era uma igreja perseverante nas tribulações. Eu fico pensando, a cidade de Éfeso era um dos centros de adoração ao imperador. Os habitantes da cidade de Éfeso praticavam artes mágicas e tinham profunda reverência pela grande Diana dos Efésios. E eu fico pensando, ser crente em Éfeso era impopular, era estar exposto à perseguição. Os crentes da igreja em Éfeso sabiam o que era ser desprezado em público e ser caluniado na vida privada. Apesar de toda a pressão, os crentes da igreja em Éfeso mantinham-se firmes e fiéis a Cristo Jesus e à santa palavra de Deus. E eu fico imaginando, a palavra hupomone é a paciência triunfadora. Ninguém pode deter a igreja de Cristo Jesus. O sangue dos mártires é a sementeira do Evangelho de Cristo Jesus. Você consegue entender? Ouça, Éfeso era uma igreja ortodoxa doutrinariamente. Pense comigo. O apóstolo São Paulo havia advertido aos presbíteros de Éfeso a respeito dos lobos que penetrariam no meio do rebanho e também que do meio do rebanho se levantariam homens pervertidos ensinando heresias. Percebeu? Agora, os lobos haviam chegado na igreja em Éfeso. Feras devoradoras tinham se infiltrado no aprisco. Falsos profetas estavam disseminando suas doutrinas obscuras e perigosas no meio do povo de Deus. Mas a igreja em Éfeso se destacava pela sua pureza doutrinária. Os nicolaítas, os destruidores do povo, entraram como lobos na igreja em Éfeso. Os nicolaítas estavam propagando suas doutrinas nocivas, especialmente sua condescendência com a imoralidade. Os nicolaítas ensinavam que o sexo antes e depois do casamento não era pecado. Os nicolaítas ensinavam que os crentes não deveriam viver uma vida diferente do mundo. Os crentes não deveriam
romper com o mundo. Essa é uma falsa doutrina. Os nicolaítas eram piores que os pagãos, porque agiam infiltrados na igreja em Éfeso. Eles queriam gozar do melhor do mundo e do melhor da igreja. Os nicolaítas não propunham destruir o cristianismo, mas uma nova versão dele, mas oferecer uma nova versão dele, uma versão modernizada da fé. A igreja em Éfeso identificou os falsos ensinos e as falsas obras dos falsos apóstolos e odiou e rejeitou a heresia dos nicolaítas. Os crentes da igreja em Éfeso não se separaram apenas de falsas doutrinas, mas também de falsas obras. Os crentes da igreja em Éfeso não foram ignorantes, estúpidos, a ponto de supor que a cordialidade cristã pode tolerar falsos apóstolos. O verdadeiro amor não comunga com erro e nem com mal. Na verdade, os crentes em Éfeso eram ocupados no serviço de Cristo Jesus, pacientes no sofrimento e ortodoxos na fé em Cristo Jesus e na santa palavra de Deus, a Bíblia. Nesse momento, aqui e agora, você vai ouvir a acusação de Cristo Jesus para a igreja em Éfeso. Apocalipse 2, versículo 4. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. A Bíblia diz, eu acredito. Você consegue entender? Uma igreja que perdeu sua paixão por Cristo Jesus. A igreja em Éfeso deixaram as alturas iniciais de sua devoção e desceram às planícies da mediocridade. Seus corações perderam o calor da paixão. Estavam frios. A luta pela ortodoxia, o intenso trabalho e as perseguições levaram a igreja em Éfeso à aridez. Já parou para pensar nisso? Ouça a igreja como noiva de Cristo Jesus. Cristo Jesus, o Filho de Deus, muitas vezes comparou Israel à sua noiva e ele mesmo ao seu noivo ou esposo. Cristo Jesus fixou nela, na igreja, o seu amor. Quando ela, a igreja, estava em tempos de amores, ele, Cristo Jesus, a tomou como sua. Ele, Cristo Jesus, lhe fizera juramento e entrou em aliança com ela, a igreja. Mas ela, a igreja,
começou a flertar com outros amantes, os deuses cananeus. Já pensou nisso? Israel tornou-se infiel e abandonou o seu verdadeiro marido. Cristo Jesus, então, como um noivo apaixonado, diz: Lembro-me de ti, da tua afeição quando era jovem, e do teu amor quando noiva, e de como me seguia no deserto, numa terra em que não se semeia. Jeremias 2:2. A Bíblia diz, e eu acredito. A igreja é a noiva de Cristo Jesus. Ela, a igreja, deve apresentar-se a Ele, Cristo Jesus, como uma noiva pura, santa e sem defeito. Mas agora, o noivo celestial, Cristo Jesus, vê que o amor da sua noiva em Éfeso estava se esfriando. Aquela primeira sensação de êxtase tinha passado. Sua antiga devoção a Cristo Jesus havia esfriado. A igreja em Éfeso havia abandonado seu primeiro amor, Cristo Jesus. Ouça aqui e agora. O primeiro amor. O noivo procura cortejar a sua noiva para voltar ao seu primeiro amor. O profeta Oséias é um retrato de Cristo Jesus, desse ardente desejo. Eis que eu atrairei e levarei para o deserto, e lhe falarei ao coração. Desposar-te-ei comigo para sempre. A Bíblia diz, e eu acredito. O amante divino ainda se entristece quando seu amor não é correspondido e suspira por nossa adoração contínua, profunda e amadurecida. Como se sente agora? O amor, portanto, é a primeira marca de uma igreja verdadeira e viva. Você é conhecido como discípulo de Cristo Jesus pelo amor. A vida cristã é essencialmente uma relação de amor com Cristo Jesus. Ouça nesse momento. Amor imortal. Sem esse amor, a obra da igreja de Cristo Jesus é morta. A primeira geração da igreja em Éfeso era marcada pelo amor. Cerca de 30 anos se passaram. Uma nova geração despontou na igreja em Éfeso, a qual perdeu o fogo da sua primeira devoção. Os crentes da igreja em Éfeso continuavam trabalhando para Cristo, mas sem amor. Os crentes da igreja em Éfeso continuavam enfrentando perseguições, mas sem amor a Cristo Jesus. Os crentes da igreja em Éfeso continuavam firmes na doutrina, mas sem amor a Cristo Jesus. Sem amor a Cristo Jesus, o trabalho se torna enfadonho. Sem amor a Cristo Jesus,
O sofrimento é estoicismo sem amor a Cristo Jesus. Ortodoxia é morta. Como se sente agora? Você sente que o seu amor por Cristo Jesus está se esfriando? Você agora pode tomar uma decisão, a melhor decisão de sua vida. Volte para Cristo Jesus. Volte a amar a Cristo Jesus com todo o coração, alma e força. Volte a adorar a Cristo Jesus com sinceridade. Volte a viver uma vida cristã autêntica e marcada pelo céu. Você agora quer entregar a sua vida, a sua alma para Cristo Jesus. Cristo Jesus pode dar a você a vida eterna, o perdão dos seus pecados, a justificação e a libertação. No momento de decisão em Cristo Jesus, seu destino é selado. Venha, 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 venha para Cristo Jesus, a única esperança de salvação de sua alma. E não queres vir a mim para teres vida?